Imagine você, irmãs, imagine você. Compra a melhor carne, os melhores ingredientes, para fazer aquele almoço delicioso de domingo. Os temperos estão ali separados. Está tudo preparado para fazer o maior e melhor almoço da sua vida. Está tudo no jeito. Você comprou até panelas novas para fazer esse almoço. E então está ali. E você começa então a preparar o seu almoço ali, corta, pica, joga, coloca água e tal. Mas quando você risca o fósforo e abre o gás e vai ligar e vai acender o fogo do seu fogão, sabe o que acontece? E normalmente isso é no feriado, no domingo e alguns dias à noite. Sabe o que acontece? Não tem fogo. Não importa a panela, não importa o alimento, não importa o tempero, não importa a sua dedicação, não importa a sua criatividade, não importa o seu empenho. Se não tiver fogo, não tem comida. Sabe o que eu penso? Presbítero Renato, presbítero Jefferson, sabe o que eu penso? Que nós podemos ter o melhor lugar, que nós podemos ter os melhores equipamentos, que nós podemos ter os melhores e mais importantes recursos. Se não tiver fogo, não tem sacrifício. Sabe o que Deus está falando conosco, meus irmãos? E aí eu chamo você para uma imagem do Antigo Testamento. A ideia do sacrifício sobre o altar e a importância de haver o fogo, porque o fogo fazia com que o sacrifício fosse queimado e então a fumaça subia. E então essa fumaça que subia, eles diziam que essa era a fumaça que chegava às narinas de Deus, era essa fumaça que alegrava o coração de Deus. Mas por que é que essa fumaça alegrava o coração de Deus? Porque, meus irmãos, aquele sacrifício que estava sendo queimado ali era a resposta de um povo que entendeu o chamamento de Deus, era a resposta de um povo que entendia o quanto eles precisavam de Deus, era a resposta de um povo que entendia a sua miséria e que precisava se voltar para Deus para clamar a sua misericórdia, para pedir o seu perdão e para dizer o quanto eles dependiam desse Deus para eles continuarem seguindo a vida deles. Essa fumaça não era simplesmente um animal que queimava sobre o altar, mas era a resposta de um povo que entendia o quanto precisava desse Deus. Meus irmãos, e aí eu que digo a você, não importa o quanto você ora, não importa o quanto você faça, não importa o quão habilidoso você é, não importa, meus irmãos, se esse fogo não incendiar o nosso coração e com todo o nosso coração nós nos voltarmos para o Senhor, colocarmos a nossa boca no pó e clamarmos ao Senhor e pedimos a Ele que tenha misericórdia de nós, que nós entendemos que precisamos dEle, que nós entendemos que sem Ele nós não podemos prosseguir, que nós precisamos da presença dEle e que o Espírito Santo precisa vir para queimar o nosso coração. É isso que a gente precisa. Eu quero lembrar com vocês algumas palavras de um grande pregador chamado John Wesley, pai do metodismo. John Wesley dizia algo poderoso, precioso, maravilhoso. Ele costumava dizer que quando ele ia pregar e que as multidões se achegavam, John Wesley era um cara de, 1,60 m, 1,65 m, era um cara de uma altura não muito grande, pelo contrário, de uma estatura baixa. E então John Wesley, com seus pulmões pegando fogo, seu coração incendiado pelo Espírito Santo, sabe o que ele fazia? Ele pegava um caixote, botava no chão, subia em cima e começava a pregar. E quando ele começava a pregar, as multidões iam chegando. E ele dizia a um evangelista amigo seu, sabe por que as pessoas vêm para me ouvir pregar? Não é por causa das minhas belas palavras, não é por causa daquilo que eu falo, mas elas vêm para ver um homem em chamas. Oh, aleluia. Ele dizia, as pessoas vêm para ver um homem em chamas. Sabe o que ele estava querendo dizer, irmãos? Ele estava dizendo que as pessoas que chegavam ali
queriam ver o que Deus estava fazendo na vida dele, e a paixão e o fogo que queimava no seu coração incendiava o coração das pessoas que lhe ouviam. Sabe, meus irmãos, o que vai fazer as coisas acontecerem, sabe o que vai fazer a gente realizar as obras que a gente tanto quer e não consegue? É esse coração incendiado pela presença de Deus, é essa sede, essa fome da presença do Senhor, suficientemente capaz de nos fazer depender de Deus 100%. John Wesley tinha uma frase que eu acho muito interessante. Ele dizia o seguinte, que na oração dele ele pedia para Deus, eu quero que você preste muita atenção nisso, ele pedia para Deus 50 homens cheios do Espírito Santo. E ele dizia, se Deus me der 50 homens cheios do Espírito Santo, nós mudaremos o mundo. Eu não sei o que John Wesley estava dizendo, meus irmãos. Ele dizia que 50, só 50. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo mudam o mundo. Mudam o mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é o Espírito Santo que nos leva, é esse fogo de Deus que faz queimar dentro de nós, que muda a nossa história, que faz a gente ter nojo do pecado, que faz a gente abrir mão das coisas, das nossas paixões mundanas, que faz a gente tomar as decisões que nós precisamos tomar, que não adianta ninguém ficar falando na nossa cabeça, você tem que fazer isso, enquanto o Espírito Santo não queimar no seu coração. Não importa o quanto você ouça, não importa a quantidade de sermão que você já ouviu, não importa a quantidade de pregadores que você está ouvindo, porque, meus irmãos, se o Espírito Santo não queimar no teu coração, sua vida não muda, e você não alcança aquilo que você precisa alcançar, e você não faz aquilo que você precisa fazer. É o fogo que desce do céu, que incendeia a nossa vida, que muda a nossa história. Sem fogo não há sacrifício. Às vezes, meus irmãos, a gente tem tudo. A gente tem tudo para viver coisas tremendas, e nós estamos lá desanimados. Nós temos tudo para viver uma vida alegre e estamos tristes. Nós temos tudo para conseguir coisas tremendas e estamos com medo. Nós, muitas vezes, estamos como o rei Saul, um cara alto, grande, vistoso. Tinha cara de rei, mas quando foram procurar ele no dia da coroação dele, em que ele ia ser ungido rei de Israel, sabe onde ele estava? Escondido entre as bagagens. Demoraram para encontrar Saul, ele estava escondido, era um cara que tinha jeito de rei, tinha tudo para ser rei, mas estava escondido, porque ele não conseguia enxergar quem ele era, e não conseguia entender o tamanho do chamado de Deus para a vida dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus não colocar isso no nosso coração, a gente vai viver uma vida muito ruim, muito medíocre. Se o Espírito Santo não derramar de Deus, esse fogo que incendeia a nossa alma, que queima o pecado e que aviva o nosso espírito, nós seremos como o vale de ossos secos, lá de Ezequiel, capítulo 37. Não importa o que a gente tenha, a gente sempre vai ter uma vida derrotada. Não importa do que nos chamam, não importa como as pessoas nos veem, a gente nunca vai viver o melhor de Deus. Mas se o fogo de Deus descer, então o avivamento do Senhor toma conta de nós. E aí, meus irmãos, gatinho vira leão. Sabe por quê? Porque é Deus se movendo em nós. É nós caminhando no Espírito. É a gente batalhando, como o Ministério de Louvor acabou de cantar. Entendendo que é Deus que batalha, que luta as nossas guerras. É Ele que batalha por nós. E se Ele luta por nós, já vencemos. Na verdade, em Cristo nós somos mais que vencedores. Aí a nossa perspectiva muda, tudo muda. Elias ora ao Senhor. Ele fala com Deus e ele diz, Deus, agora é a nossa vez. Passado um tempo, Elias, ele não se aguenta, eu acho engraçado isso. Elias é tomado por uma ironia. E ele vai dizer para os profetas de Baal, imagina, gente, mais de 400 profetas lá, dançando, cantando, se cortando, gritando, aquele show de horrores acontecendo e nada. Nada. Ele dizia assim, ó, quem sabe não é bom vocês gritarem mais alto, às vezes o Deus de vocês está dormindo. Quem sabe ele não saiu para viajar, e aí ele não tem como ouvir vocês. Elias era terrível. Chega a vez então de Elias, e Elias vai orar ao Senhor. Ele vai dizer para Deus algo mais ou menos assim, Deus, agora chegou a nossa vez, manda fogo do céu,
mostra para esse povo quem é o Senhor e mostra que há Deus em Israel. Oh, aleluia! Aí, meus irmãos, eles vão orar, ele vai clamar a Deus. E quando Elias vai lá, ele faz algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você. Sabe qual é a primeira coisa que Elias faz? Olha no versículo 30, eu acho demais isso. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Para de olhar essa coisa horrorosa que vocês estão vendo, que esses profetas estão fazendo. Isso não é de Deus, isso não vai alcançar o coração de Deus nunca, mas vem comigo. É isso que Elias está dizendo, vem comigo. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe o que nós precisamos, meus irmãos? Sabe qual é o primeiro passo que a gente precisa para que o fogo do céu encha o nosso coração, queima a nossa vida e nos faça queimar para Deus? Nós precisamos restaurar o altar, meus irmãos. A gente precisa restaurar o altar. Mas não é um altar que pode ser tocado, que pode ser visível. Não, você precisa restaurar o altar na sua vida. Eu preciso restaurar o altar na minha vida. Eu preciso resgatar a presença de um Deus poderoso em mim. Através da oração, através do clamor, através da adoração, através de esse enchimento da palavra de Deus, do conhecimento de Deus por meio da palavra. Eu preciso começar a buscar coisas que me edificam. Meus irmãos, nós muitas vezes estamos nos enchendo de vento. Já ouviu falar do pastel de vento? Não importa o quanto você coma, você vai estar com fome. É assim que funciona. Nós estamos nos enchendo de coisas que não nos satisfaz. Quanto tempo você fica na internet, quanto tempo você fica assistindo filme, quanto tempo você fica jogando conversa fora, quanto tempo você vai fazer uma porção de coisa para tentar encher e preencher a sua alma. E você continua se sentindo vazio. Não é disso que você precisa. Você precisa restaurar o altar na sua vida. Você precisa voltar às, sabe aquelas coisas que você um dia fez? Meu irmão, com muito respeito, eu digo a você, algo muito importante. Para agora. Se você não conseguiu entender nada que eu disse até agora, entenda o que eu vou dizer agora, por favor. Deus falou com você em algum momento da sua vida. Lembra disso. Deus fez algo sobrenatural na sua vida em algum momento da sua história. Lembra disso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso foi precioso para trazer você aqui hoje, para ouvir de que o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, para continuar fazendo o que Ele já fez e para fazer coisas maiores, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele pode nos surpreender, porque Ele pode mudar a nossa história. Se você muitas vezes está pedindo isso, Deus pode te dar isso e aquilo, Deus pode fazer infinitamente mais do que você está pedindo. Ele pode. Nós somos limitados e pedimos segundo a nossa limitação. Deus pode fazer muito mais. Deus pode surpreender. Hoje pela manhã eu estava conversando com a nossa irmã Paula e com o seu marido Paulo. É bem fácil lembrar o nome dos dois. Se lembrar o nome de um, você lembra o nome de outro. É bem simples. E a gente estava lembrando de um texto de Isaías que vai dizer para nós algo maravilhoso. Ele vai dizer, olha, não considere as coisas passadas, mas porque não tem importância? Não, para você não se esquecer do que Deus pode fazer hoje. Pensa naquilo que Deus já fez, foi maravilhoso, mas não se esqueça que Deus pode fazer infinitamente mais. Abre o seu coração, meu irmão, restaura o teu altar, restaura o teu altar. Eu li muito Gênesis capítulo 22 essa semana, Deus falou muito comigo. E é interessante que Deus vai dar no desafio que Ele dá a Abraão, Ele vai, lá no versículo 6, Ele vai fazer algo interessante. Abraão vai fazer algo interessante. Ele vai pegar a lenha, ele vai se despedir dos servos, dos dois servos que estavam com eles, vai colocar a lenha sobre Isaque, o seu filho, ele vai tomar o cutelo, e tem mais um detalhe. Ele vai pegar o fogo. Sabe por quê? Porque quando ele chegar no lugar onde ele haveria de oferecer a Deus o sacrifício, ele vai construir o altar,
Ele vai colocar a lenha, Ele vai colocar o sacrifício e Ele vai estar com o fogo para acender o altar. Deixa eu te falar uma coisa importante. Quando você vem para o culto, você não vem para buscar o fogo do Espírito. Você vem para juntar-se com os seus irmãos e juntos vocês se incendiarem um ao outro. Porque quando você sai da sua casa, você já deve estar pegando fogo. Aleluia. O teu coração e a expectativa no teu coração deve ser grande, deve ser maravilhosa. E o Espírito Santo do Senhor já está te preparando para aquilo que Deus vai fazer. Oh, aleluia! Abre o seu coração, meu irmão. Começa a restaurar o altar na sua vida. Lembra do tempo que você entrava no teu quarto, fechava a porta e buscava a Deus de todo o seu coração. Lembra desse tempo. Esse tempo pode ser e deve ser resgatado. Deus está te fazendo lembrar de que Ele é o mesmo Deus e Ele pode fazer coisas iguais e maiores, porque Ele continua sendo o mesmo Deus Todo-Poderoso.